acompanhar o desfecho desta partida entre o Sevilha e o Andorinha. Muita fé no Afonso, não é? Afonso agora... Este será o primeiro corajoso. Guarda-redes. É que são as vedetas, não é? É um momento, havia um livro brasileiro que era a angústia do guarda-redes antes do penalti, antes do momento do penalti. Que eu acho que é dos títulos mais mentirosos da história do futebol. Agora se o Afonso não deu, este não deu, mas é a coisa mais mentirosa. Quem tem angústia é quem marca o penalti. O guarda-redes se deixar entrar não tem culpa. Se ele é o herói. O que é que marca é que... As próprias pessoas em si mudam de ponto. O guarda-redes são enormes. Vai marcar o penalti. Eu digo, eu preciso do Ronaldo. O André, que chegou no topo do Porto, pai do André contou uma história que eu achei deliciosa e acho que não é. Ninguém leva a mal ser vontade. É normal, a história do jogo é muito engraçada. Vamos ver se somos para o Andorinha, não é? Podemos assumir aqui alguma parcialidade. Mas o André contava, ele jogou a célebre final de 87 da Taça dos Campeões Porto-Bayern, e como o Gomes estava lesionado, o marcador de penaltis do Porto era o André, que era um jogador que até marcava muitíssimo. 2-2. E o André estava a jogar uma final da Taça dos Campeões, estava no momento mais alto de uma carreira, e contou ele, dizendo, e passei o jogo todo a desejar que não houvesse penalti a nosso favor. Que não houvesse. Para não ter a responsabilidade de marcar o penalti no momento daqueles. Ou seja, haver um penalti a nosso favor normalmente é uma coisa boa, mas o tipo que o vai marcar paga para não ter que passar por aquilo. Dependendo do resultado final, esse penalti vai ser lembrado. Hoje falamos do Veloso. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Veloso falhou um penalti. Foi um jogador extraordinário, teve uma carreira longa. Falhou o penalti no final dos campeonatos. Depois também tem a ver com o número do penalti. Se for o primeiro penalti, claro, exatamente. O penalti falhou, tudo bem. Não vamos recuperar. Se for o último penalti, se falhou, custa uma derrota, uma eliminação. Baggio é talvez o jogador mais bonito de já pela Itália. Falha o penalti decisivo no Mundial. Falha o penalti decisivo no Mundial. Penalti por cima. Eu lembro, por exemplo, o Brasil faz França de 86, que o Zico falha o penalti, que é uma coisa traumática para mim, que eu era absolutamente fã do Zico. Depois o Platini também falha no desempate um penalti, por cima, mas já ninguém valorizou, porque a França ganha. Falha-se o penalti às vezes até de uma maneira um bocadinho desajeitada, mas se ganharmos, já ninguém se vai lembrar. Se falhar, perder, ninguém atrás. São as marcas que ficam. Está na decisão agora, é mais um para cada lado. Se alguém falhar... Era aquilo que eu dizia bocadinho agora, o quinto penalti. Esta é a maior pressão, é nesse jogador do Andorinha. Sabe-se falhar. Mas o guarda-redes tem cabelo nos olhos. Pode ser que não ajude. Com uma certa aragem até. Gol. Não acusou, Vai a segunda ronda, penso que são 3 penaltis na próxima ronda. O João Ricardo vai ter fazer horas extraordinárias? Não. Aquilo é um gozo para ele. É gozo, dá-lhe gozo, não tenho dúvida. Está mesmo. Quase que o nosso Afonso apanhava. E vai o David Luiz. Lá está. Tiago Alonso. 6-5. Ganha a corrida. Tiago Alonso atrás. Muito bem marcado. Toda a gente concentrado, toda a gente com o máximo. Agora a grande expectativa é se há algum falho, não é? Será que há algum falho? Curiosamente, as meias finais que decidiram, portanto, a final do sub-8 foram decididas a penalti. José Manuel Calero Garcia. A tirar e... É o equilíbrio que o Afonso defendia. Eu acho que é a prova do equilíbrio que existe já nesta fase já mais avançada. Sim, fase final, já uma final, exatamente. Guarda-redes. É um Chilaver, este é o Chilaver de São Vicente, em São Vicente. Ou o nosso Ricardo. Ou isso, o Ricardo, mas como é canhoto? E sobre o cheinho lembrou-me o Chilaver, não é? Que era assim, canhoto e robusto. Adivinha o lado.
que os miúdos treinaram penaltis. Que eles têm noção desse equilíbrio que falaram. É que São momentos em glória com guarda-redes. Mas é muito giro como eles conseguem chegar ali. Mas que, por exemplo, não chegaste uma defesa do guarda-redes é o herói. É, exatamente. O quando defender o guarda-redes é o primeiro que defender, é o Afonso agora, pode ser que seja o Afonso quase. Manuel Pereira deu uma paradinha, mas não foi para estar. Mas qualquer uma das equipas que ganhe será a justa vencedora. O jogo foi bastante disputado, até nos penaltis. Eu uma vez arbitrei um jogo de futebol feminino na escola e foi a única vez na vida em que foi preciso fazer um jogo para desempatar os penaltis. E agora estava a lembrar porque ninguém conseguia marcar o penalti, era o contrário, que eles não conseguem falhar. Lá nós, as meninas não conseguiam marcar, que era aquele penalti de futebol de salão antigo, com o pé apoiado junto da bola. Para um rapaz é relativamente fácil, para uma miúda aquilo era muito difícil. Então não havia maneira, ao fim de 20 penaltis para cada lado, decidi acabar com o jogo e marcar um novo jogo para desempatar os penaltis. Aqui foi sugerido, por exemplo, não sei se isto depois já de merecer alguma atenção, próximas edições, em que se dizia que os penaltis logo a seguir ao tempo de jogo numa final deviam ser intervalados com uns 10 minutos de tempo extra. Isso tem a ver com o próprio regulamento em si. É que se o regulamento prever isso, vai vez com a questão de tempo, são muitos jogos. E o que foi regulamentado foi logo a seguir ao jogo, as equipas estão empatadas e diretamente à marcação de grandes goleados. 11-10. Aí vai para a frente. Drummond a tirar o gol. E é o gol 11-11. É capaz da zona da marcação da penalidade estar muito próximo. É capaz de estar, é? Mas é engraçado que os guarda-redes, sobretudo o guarda-redes espanhol, já tem uma tendência que escolher canto e atirar-se. O contrário do guarda-redes do Andorinha, que tenta adivinhar. Exato. O guarda-redes espanhol tenta a maior parte das vezes adivinhar. O que não quer dizer que algum deles esteja mais perto do que o outro, ter sucesso. Por exemplo, aqui ele, como não se atira, fica à espera, está com o pé, está com o apoio para o lado direito. O do Sevilha normalmente atira-se. 12-12. Isto é a frustração do guarda-redes agora, já eles já não. Sim. Começam a ser solidários um com o outro, daí a pouco abraçam-se. Desespero. Ninguém apanhou uma. Estamos então a acompanhar o Andorinha Sevilha na categoria sub-10. Só se alguém mandar para fora da baliza. Eu agora eu punho os treinadores a marcar. Não está no regulamento, mas Não, nem pode. 13-12. Lá vai, à direita e gol. 3-3. As balizas são relativamente pequenas, mas os minutos também são. Portanto, uma Eles são bola. pequeninos. E eles estão a bater quase sempre ou a um canto ou por cima. Não é? Estão a ter a opção que é batendo por cima. Os guarda-redes têm dificuldades, batendo a um canto também. Pronto, vão ser eles a resolver. Vão resolver entre eles. Um vai falhar. Agora já não quero mais. Nem nós. Sem nenhum nacionalismo, se calhar o Sevilha, parabéns ao Sevilha. Lá vai o Chilaver do Andorinha. Podemos ir almoçar e voltar, que eles ainda ali vão estar. Eu acho que o próprio domingo de Páscoa poderá ainda ser vivido como penaltis entre o Sevilha e o Andorinha. Amanhã isto. Porque eles não desempatam mesmo, ainda bem para os artilheiros, para quem marca. Quer dizer que vai concentrado na bola, claro. Considerando o que está a Podemos ver fazer. isto também pelo aspecto positivo. Porque tecnicamente são bons a marcar penaltis. São muito bons, também trabalhado isto. Os jogadores do Porto e do Benfica de sub-12 é que já devem estar muito quentinhos. Já estão ali a aquecer a um pedaço. É o próximo. É o próximo jogo. E o João Ricardo já se queixa. A dizer que não há relatador que aguenta. Gol. Pronto, marcou outra vez. Já não há muitas músicas para estes. Não. E penalti para José Simão. Vai virar. Gol. Lá
está, o miúdo, o espanhol vai sempre à procura de adivinhar o lado. Só que está de certeza a denunciar porque os outros percebem que ele vai fazer isso. Parece que foi no meio da baliza. Ele colocou-se, mas ele deu logo a indicação que ia para a direita. O Afonso é mais pesadinho, mas agora mudou o guarda-redes do Andorinho, era o mesmo. 17-16. Ou era? É o mesmo. É o mesmo. Parecia-me de longe, não parecia ele. É ele, lá está o O Afonso. é mais pesadinho. A baliza é enorme. 17 para o Sevilha, 16 para o Andorinho. E pontapé de penalti para Tomás. A tirar gol. 17 Muito bem marcados. Uma das soluções agora era mudar as balizas e pôr este sub-8, são mais pequeninas. Pois era, fazer o penalti. Caminhamos para o Guinness. Há jogos na história decididos a moeda ao ar, não há? 18-17. Tenho ideia de que há jogos na história do futebol que foram decididos a moeda ao ar. Sim. Durante um tempo não havia o desempate para penaltis, era para moeda ao ar. Há uma eliminatória célebre do Benfica com o Celtic de Glasgow, que dá 3-0, salvo erro, num lado, depois do outro, 3-1. E depois há um sorteio, uma moeda ao ar na cabina do árbitro, quer dizer, o espectador não sabe, os jogadores não veem. E depois até a segunda história que se conta, a informação que chega ao balneário do Benfica é ganhamos, mas depois vem a verdade, perdemos. E, portanto, que é uma coisa completamente injusta. Os penaltis não serão a melhor solução, mas ainda não se arranjou nenhuma melhor que esta. Quando se tentou aquilo do golo do Ouro, era uma frustração. Contraria a lógica do futebol. O futebol tem um tempo, não é uma modalidade que acaba ao ponto. Portugal foi prejudicado no célebre penalti que ainda hoje está para perceber se foi, se não foi, do Abel Xavier, frente à França. Já no tempo do prolongamento, o Zidane marca e Portugal fica pelo caminho. Sim, é prejudicado, as regras eram aquelas, quer dizer, eu não digo prejudicado, depois vai discutir o penalti, mas é vítima dessa situação, já não dá tempo para recuperar isto, contraria a lógica do futebol. O gol pode entrar no último minuto, mas nós sabemos que é o último minuto. Mas pode haver um lance E o efeito foi o contrário do que se pretendia, por isso é que aquilo acabou. A ideia era ter um gol que fizesse com que as equipas atacassem mais, no sentido de marco ganho. O que é que fez? Produziu o efeito exatamente contrário. Se eu sofro, perco, então eu não quero é sofrer no prolongamento. Não resolveu grande coisa e aumentou a tendência das equipas se defenderem para os penaltis. Pronto, 20-20. Eu acho que era uma boa altura para acabar isto. A moeda ao ar é um péssimo sistema, mas não sei se não era de pensar nisso agora. Pronto, os guarda-redes começam a estar cansados. Mas foi um bom treino para eles, para os guarda-redes. É melhor dar aos filhos. A tirar gol. 21-21. É muito engraçado. O miúdo, o Escardino, o guarda-redes, marcou os 2 penaltis para o lado esquerdo. Agora percebeu que provavelmente ele lá está aí a adivinhar para aquele lado. Agora engana-te. Já se começa a pensar, já não é só pontapé para a frente nestas idades. Penalti para Alberto de la Fuente. 21-21. Eu acho que já está a chegar àquela altura lá do meu jogo de futebol feminino, que é marcar outro jogo para desempatar os penaltis. Eu começo a achar que... Isto está previsto no regulamento, Presidente? Marcar outro jogo. Chegar a alguma altura em que é até alguém desistir? Tem que ser decidido. Estava quase. Eu penso que vai ser agora que Sim, isto também, o Andorinha o passado da marcação das grandes penalidades, também vai havendo desgaste. Quando há desgaste, a concentração também vai-se por dentro. e alguém vai acabar por estar estar menos atento e Eu espero que esse seu pensamento de desejo manifestado resulte. Começo a ter dúvidas. É que a baliza é de facto grande. Com o guarda-redes parado, a baliza é muito grande. a marca de grande penalidade está, penso que está bastante próxima. Se eles fossem obrigados a chutar mais em força, se tivesse um bocadinho mais. Mas são as medidas, não é? É que os jogadores correndo pelos lados, serem chutados aqui a Já começa a ser. esta final do Campeonato Sub-10. Nós estamos a ver isto com alguma boa disposição também, mas imaginando que isto acontecia ao mais alto nível, por exemplo, um cenário hipotético, havia de ser, Absolutamente incrível. 24-24. havia de ser uma quebra de nervos, um ataque de nervos. Não é Sim, eu não faço ideia.
o Carlos Daniel está mais dentro do 25-24. Quem marca agora é de jogo Garcia. de séniores E agora vai marcar o penalti. a nível europeu, a nível nacional. Vai marcar o Lourenço Drummond outra vez. Qual seria o maior número de penaltis marcados num desempate das grandes Sei, de certeza que está contabilizado. Não chegavam a 30. Não. Isto é recorde mundial. O Guinness que se prepara que vai ter que vir aqui a São Vicente fazer o Este no registro. torneio é o jogo onde se marcaram mais gols. Mais penaltis até hoje. Mas não há um limite, porque normalmente no futebol, quer dizer, a pressão é tão grande e depois a Alguém qualidade dos acaba de guarda-redes. defender. 25. Nós já vimos todos ali resultados de 8-9, 10-9, já vi muitos penaltis, mas nunca nada parecido com isto. Mas há histórias extraordinárias de lances de penaltis. A final da Taça dos Campeões de 86 entre o Steaua de Bucareste e o Barcelona, curiosamente jogado em Sevilha. Toda a gente a ver o Barcelona como grande favorito. E os romenos tinham um guarda-redes chamado Helmut Tocada, um homem com ar de ferreiro, com uma grande bigodaça. E o Tocada defende 4 penaltis. Portanto, eles ganham 2-0. Steaua marca 2, falha 1. Ao quarto falhanço, o Barcelona acabou. E o homem foi claramente o herói. O herói do jogo. Sendo que depois o regime, que era o regime ditatorial do Nicolau Ceausescu, não gostava de ver outros heróis na Terra, lá na Roménia, e ele aparentemente teve grandes problemas com o regime, chegou a estar preso, torturado, e nunca mais depois do Cadamo voltou a ser o guarda-redes que tinha sido. Exemplo dele na altura é a Nadia Comaneci, que era a grande ginasta romena, que depois acaba por fugir para os Estados Unidos, depois ser a grande dominadora dos jogos do Mundial, e tem que mudar de nacionalidade, porque às vezes o futebol cruza-se com a política e as coisas são... A história deixa-nos exemplos de perdas incríveis, por exemplo, Fala-se do nosso José. Já viu que não foi mais além porque alguém não deixou de sair de Portugal. Aí é parcialmente verdade, mas há uma outra parte da história. O Eusébio chegou a estar completamente negociado para o Inter de Milão em 66, a seguir ao Mundial para ir para Milão. 90 mil contos na altura, 90 mil contos eram para essa transferência, o que era um valor de dinheiro. No final do Mundial 66, o que é que acontece? Acontece que a Itália é derrotada pela Coreia do Norte. A mesma Coreia do Norte, é que em Portugal ganha 5-3, tinha eliminado a Itália. Ora, isto em Itália foi um escândalo e começou a... Bem, nós estamos a destruir de época que isto resolve-se. E então a Itália decide fechar as portas, fechar as fronteiras aos jogadores internacionais estrangeiros. Isto vigora até aos quase 60 penaltis. E dizia para o campeão. E nessa altura o Eusébio acaba por não ir, só para concluir a história, porque de facto a transferência estava feita, mas aí foi o Inter que já não pôde oficializar a contratação. Depois, mais tarde, já houve outros, ou mais cedo aliás, há outra história mais cedo para a Juventus, em que Insigne não tinha o serviço militar e isso foi usado para o reterem. Fizemos nós aqui um prolongamento da nossa parte. Eles lá resolveram a penaltis. Eu acho que vai ser engraçado. 29-28.